um texto que vai começar falando sobre santidade, depois vai falar sobre amor, depois vai falar sobre esperança para o futuro, e nós queremos começar falando sobre esse tema da santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a palavra de Deus, ela ensina no versículo 1 sobre santidade como algo essencial para a nossa vida. Nesse primeiro versículo, a Bíblia começa dizendo assim: finalmente, irmãos, ou em um modo bem conclusivo, nós imploramos, advertimos no Senhor que, como vocês receberam de nós a respeito da maneira como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão fazendo, que continuem progredindo a cada dia mais, porque vocês já estão cientes de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Olha isso, irmãos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ou seja, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra, não com o desejo de lascívia, como os ímpios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes já advertimos, Ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Desse modo, quem rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Meus irmãos, olha que palavra boa e bastante instrutiva. Bem, poucos irmãos estão chegando aqui também, minha irmã, meu irmão Henrique, são bem-vindos, viu? Irmãos, pensem no seguinte: Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha recebido informações ou instruções já previamente. Lembre, Paulo ficou não mais que um mês em Tessalônica, mas um mês bastante frutífero no sentido de salvação de pessoas, mas também no sentido de instrução. Meus irmãos, uma pausa aqui para dizer uma coisa. Naquele tempo, naquele tempo, parecendo até poema, né? Naquele tempo, cada oportunidade que os apóstolos tinham, eles gastavam com toda dedicação em ensinar. Não tinha muita preocupação no sentido assim, o que nós vamos fazer lá fora? Vamos fazer um programa, vamos cantar bastante, vamos fazer um programa social, vamos isso, aquilo. Não tinha muito isso. A ideia central era, se tem um povo reunido, eu vou aproveitar esse tempo para ensinar, e um povo bem ensinado vai praticar. A ideia é, se eu puder ensinar o ensinamento de Deus, alguém que sabe a vontade de Deus vai praticá-la no seu dia a dia. Então pense, Paulo teve um mês aproximadamente na cidade de Tessalônica, e nesse mês Paulo gastou ensinando, falando sobre a vontade de Deus. E meus irmãos, pensem, a vontade de Deus para a nossa vida é algo que todos queremos conhecer, algo que todos devemos praticar, mas nem sempre temos clareza sobre qual é. Eu já percebi muitas vezes que nós oramos falando assim: qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bem, é claro que às vezes nossas vontades não são claras, às vezes nós não sabemos com certeza se tal caminho é bom ou mau, então nós vamos em busca da vontade de Deus, para que a vontade dele me ajude a dirigir a minha própria vontade. Eu penso assim, bem, eu quero mudar de cidade, quero mudar de emprego, quero fazer uma tatuagem, quero cortar meu cabelo, quero mudar meu estilo, quero trocar de carro, quero mudar de profissão, estou querendo até mudar de igreja. Tem um monte de coisa que passa pela cabeça. Aí eu falo, bem, qual que é a vontade de Deus para mim? Bem, às vezes a pergunta podia ser outra, né? Porque eu estou falando da minha vontade e eu queria que Deus me desse sabedoria para eu
dar direção para a minha própria vida, para eu compreender minha vontade. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é bastante clara em toda a Bíblia. E a vontade de Deus, ela é tão clara em toda a Bíblia, que ela dirige todas as nossas decisões pessoais. E ela daria uma direção ou princípios para dirigirem a nossa própria vontade diária. Vou falar mais disso depois, mas vamos pensar o seguinte. Imagine comigo assim. Nós somos cristãos e nós já aprendemos bastante sobre Deus. Foi o que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles já tinham aprendido um tanto, eles já tinham ouvido um tanto, eles já estavam crescendo espiritualmente um tanto. Mas o que Paulo vai dizer? Você já cresceu? Já se aperfeiçoou? Já progrediu espiritualmente? Você fala, Paulo, eu já cresci um pouco. Eu já estou na fé há tantos anos e a minha vida já está um pouco diferente. Paulo diria para você assim, então meu irmão, continua. Se você já cresceu, cresce mais. Se você já aprendeu sobre como viver e como agradar a Deus e já está fazendo isso, continue fazendo, porque não há um limite. Paulo escreveu para os Tessalonicenses dizendo, nós já ensinamos a vocês sobre como agradar a Deus e como viver. E eu sei que vocês estão fazendo isso, mas continua, progrida mais. Irmãos, os apóstolos sempre ensinavam dizendo, continua mais ainda. Não há um limite. A religião costuma colocar limite, porque o irmão entra na igreja assim, cheio de vício, ele recupera os vícios, ele se torna obreiro, se torna diácono, se torna músico, vira baterista, guitarrista da igreja, um dia ele vira pregador, um dia líder de célula, um dia ele vira pastor, um dia vira sei lá o que, e ele chega no ponto que fala, agora eu sou pastor, cheguei no topo da carreira religiosa agora, né? Tipo, eu agora sou, sei lá, uma coisa. Aí o cara pensa, agora é só dar sequência, agora é só, não tem mais o que fazer. Soa estranho, irmãos, mas isso acontece na vida religiosa. Parece que chega num ponto que a pessoa, ela já não faz mais, ela agora só deixa os outros fazerem, porque eu já fiz durante muitos anos, e como agora eu cheguei nesse ponto, eu estou assim, meio que aposentadoria, ou sou um militar na reserva agora eu não preciso mais fazer, né? Porque eu já fiz há muito tempo, né? Eu peço uma licença, e agora eu falo, cumpri a missão, né? Vou aposentar. Mas Paulo diria para o cristão assim, um cristão, ele não para nunca, né? Ele não para. A caminhada da fé, a caminhada do viver e do agradar a Deus, ela não pode parar. E alguém diria assim, poxa Tiago, você está misturando os assuntos, mas irmãos, Deus quer que o crente sirva, que o crente trabalhe, que o crente se esforce, e não há um limite para isso. A gente poderia pensar que a nossa vida, ela é uma vida em que na espiritualidade a gente sempre vai aprender algo novo, sempre vai fazer algo novo, talvez vai fazer algo diferente, e em uma etapa diferente da vida vai alcançar um público diferente. Quando a gente é jovem na igreja, a gente geralmente era muito sugado. Hoje o mundo é outro, né, irmãos? Mas eu me lembro, e quem é cristão aqui há muito tempo fala, nossa, eles mandavam a gente para uma missão tal, para um programa tal, para um evangelismo tal, você batia de porta em porta, toda coisa chata de igreja que adulto não gostava de fazer, você botava o jovem para fazer. Exemplo, a gente que é adulto tem vergonha de ir na rua fazer evangelismo, mas você manda o jovem, ele também tem vergonha, mas o jovem não tem escolha, não é assim? Tem que ir, para a causa do Cristo, não pode ter vergonha, e a gente ia lá de porta em porta, né? E você ia, bem, era a nossa idade com o nosso alcance, mas aí a gente trabalhava de um jeito, mas você se torna adulto, você se torna mãe e pai, aí você fala, agora eu não sirvo a Deus, serve. Imagina, você sai com o seu menino na rua, você encontra outros pais, e você tem acesso a pessoas em outra fase da vida, né? Aí você fica mais velho, você fala, o velho agora não tem mais energia, velho agora só quer ficar em casa. Bem, velho tem menos energia, mas velho tem credibilidade. Onde um idoso chega, ele tem voz, ele fala, e as pessoas ouvem, como não ouvem um jovem.
Em cada etapa da vida, o nosso alcance é diferente, a nossa maturidade é diferente, a nossa linguagem é diferente, mas sempre há trabalho e sempre há um público para alcançar. Irmãos, nenhum de nós deveria minimizar o potencial que há em nossa vida para agradar a Deus, para viver a vida cristã, para edificar pessoas e para ser uma bênção na vida das pessoas. Há lugares em que nós chegamos hoje, em que não chegaríamos há 10 anos atrás, e daqui 30 anos alcançaremos um público que não alcançamos hoje, porque as fases mudam, mas o trabalho nunca vai parar, porque sempre vai ter alguém para alcançar. Nós aprendemos sobre o viver e sobre como agradar a Deus. Irmãos, agradar a Deus, viver para a glória de Deus, é algo que nunca tem um encerramento, é uma necessidade diária. O cristão que ouve da Bíblia, que congrega numa igreja, que se dedica na palavra e em aprender alguma coisa no seu dia a dia, está recebendo instrução, porque Deus quer que nós o agrademos e vivemos de uma maneira específica. Às vezes, isso soa estranho para o incrédulo, porque quem não tem a mente cristã não entende as coisas espirituais, né? E fala assim, mas isso parece radicalismo, isso parece bobagem. Mas, irmãos, não é que Deus exige de nós uma coisa fora do comum. Não é que Deus quer que a gente mude, vamos dizer, as nossas, como vou falar, né? Os nossos ambientes de trabalho ou de convivência. Não é que Deus quer que a gente mude a carreira ou a nossa vida familiar. Não é que Deus quer tirar a gente disso. Mas Deus quer santificar isso. Deus quer transformar a nossa vida em uma vida com propósito e projeto. Em algo que possa produzir fruto e resultado. Algo que possa trazer glória para o nome dele. Para que o nome dele seja conhecido. Para que pessoas sejam tiradas daquela vida sem propósito e alcancem também o significado. Às vezes, quando a gente fala sobre isso no meio de alguém que não é um cristão, eles acham que a gente está querendo dizer assim, esse cara agora vai ser tirado da vida normal e vai ser transformado em um robô de igreja, em um extraterrestre, um homem todo esquisito, que agora já não vai viver mais as coisas do dia a dia. E ele pensa assim, ele não vai divertir, não vai passear, não vai viajar, não vai comer, não vai jogar, não vai fazer. Na cabeça deles tem um monte de agora não pode, né? Um monte disso, de não pode. Mas não é isso. A diferença é, a gente vai viver como todo mundo vive, e vai fazer o que as pessoas fazem, mas agora com motivações diferentes, com objetivos diferentes, com valores diferentes, e talvez até olhando mais para o outro, como não olhávamos antes. Meus irmãos, a nossa presença no mundo, ela tem um grande impacto e ela é muito necessária. Deus quer santificar a nossa vida, porque quando Deus nos santifica, nós santificamos o ambiente onde estamos. Já imaginou se o crente perdesse o sal, o sabor? Ou se o crente, como lâmpada, perdesse a capacidade de iluminar? Se nós fôssemos como todos são no mundo, se a gente vivesse como todo mundo vive, falasse como todo mundo fala, e não tivesse um objetivo diferente do objetivo que os homens têm. Se a gente só preocupasse no trabalho, na diversão, no pico de prazer, e se a gente só pensasse nas mesmas coisas que todo mundo pensa, quem apontaria o caminho do céu? Quem apontaria para Deus? Quem apontaria para a vida eterna? Quem diria que isso é errado? Quem diria que certas coisas têm consequências graves? Quem diria para o mundo que a vida é mais do que só esses 90 ou 100 anos que vivemos aqui? Quem diria que fomos criados com um propósito e que iremos prestar contas para Deus? A nossa vida, meus irmãos, ela tem um papel essencial aqui. Mas é preciso viver e agradar a Deus, crescer e continuar. A vontade de Deus para a nossa vida é a nossa santificação, que nos abstenhemos da prostituição. A gente podia levantar aqui agora e falar, fazer igual o povo israelita, né? Rasgar a roupa, jogar a poeira para o alto e falar, está amarrado, jamais me prostituir.
Jamais, nunca me prostituí. E, bem, geralmente essa é a impressão que a gente tem, né? Porque a gente logo imagina prostituição como eu pagando alguém por intimidade física, né? Mas a palavra de Deus, irmãos, ela coloca a prostituição como algo assim bastante amplo. É como se Paulo fizesse um círculo grande e dentro desse círculo, desse espaço grande, ele vai colocar as condutas morais. Ele vai colocar as condutas sexuais. Tanto aquelas que estão na mente, aquelas que estão no palavreado, aquelas que estão na ação. Ele vai tratar toda a nossa conduta relacionada à pureza sexual dentro do pacote prostituição. Quando ele continua o texto, ele diz: a vontade de Deus é santificação, ou seja, vida separada para Deus, vida separada para os valores de Deus, vida separada para os propósitos de Deus, e não uma vida como uma vida qualquer. Ou seja, é alguém que pega esse corpo, essa vida que tem, e diz assim: eu vou vivê-lo em um outro nível, em um outro, modo, com outro objetivo e com outros valores. O lema do mundo é: você tem que ter intimidade sexual com quantas pessoas tiver. É de pasmar, mas pais falam isso. A cultura ensina isso, as escolas ensinam isso. E a gente não estranha que hoje a maioria das pessoas está tendo contato com pornografia entre 6 e 8 anos, perdendo virgindade cada vez mais próximo dos 10, pessoas se envolvendo sexualmente de maneira totalmente desregrada. Os casais não praticam mais uma intimidade onde há fidelidade, e a nossa conduta moral ela é cada vez mais degenerada. Ou seja, estamos vivendo uma conduta que não é santa. A cultura não pratica essa santidade. Eu observo no texto bíblico que quando a Bíblia fala sobre santificação, a Bíblia está dizendo: existe um padrão comum e normal, existe um jeito natural, não é isso que a Bíblia fala? Bem, existe o jeito dos homens, irmãos. O jeito dos homens é esse aí que nós estamos vendo, né? Todo mundo anda como quer, faz o que quer, fica com quem quer, larga quem quer e faz tudo o que quer, e está tudo bem, tudo normal. Mas aí Deus vem e fala assim: o meu projeto para você é que você viva por um outro tipo de valor, que você viva outro tipo de conduta, ou seja, não precisa mais viver o ordinário, mas que você tenha um viver extraordinário, diferente. O padrão santo, ele é esse padrão. Não é que Deus diz: você não vai ter namoro, porque você vai namorar também, mas namoro santo. Ah, vai casar, vai ter casamento santo. Ah, quer dizer que a pessoa nunca vai ter vida sexual? Sim, vai, mas santo, né? E, ou seja, algo que não é comunitário, algo que não é sem compromisso. O ensinamento bíblico, meus irmãos, ele sempre deixou claro que o interesse de Deus é que homem e mulher formem uma só carne. O projeto de Deus é que dois se tornem um. Mas a nossa cultura ela é tão assim, ordinária mesmo, que ela vai dizer assim: não tem problema. Você pode assim fazer qualquer tipo de ligação que quiser, ligar e desligar, ligar e desligar, ligar e desligar. E é assim que a cultura faz. Mas esse não é o projeto de Deus. A vontade de Deus é que o homem fuja da prostituição. O versículo 4 diz que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e em honra. Meus irmãos, imagine isso. A palavra de Deus fala sobre saber possuir o corpo. Soa estranho, né? Fala assim, mas quem tem um corpo parece que naturalmente já nasce sabendo usar o corpo, mas talvez não sabe, irmãos. Tem gente que não percebe que há coisas que fazemos no nosso corpo que tem efeito. Já imaginou se a gente entregasse o nosso corpo para um estilo de vida sem nenhum cuidado? Vamos dizer, cuidado médico, cuidado de higiene, cuidado assim com a integridade dele no sentido de acidentes, ou com a nossa própria vida sexual e moral. Tem gente que não está nem aí.
simplesmente só vive. E de alguma maneira é como se Deus dissesse: eu te dei um corpo, soprei uma alma, te dei vida, soprei meu fôlego de vida dentro do seu corpo, te dei vida, um corpo que é um corpo totalmente competente, capaz, coloquei dentro dele um espírito que não morre, te dei vida, um negócio totalmente digno e uma obra-prima, e aí você pega e simplesmente faz assim, tipo, tô nem aí para ele, eu faço o que quer, faço o que quer, não ligo. Irmãos, possuir o corpo exige sabedoria, exige de fato capacidade, para que eu saiba viver com esse corpo que Deus me deu, na minha vida física, fisiológica, sexual, moral, como um ser que cuida dele. E cá entre nós não somos muito bons nessa tarefa. Nós não somos muito bons, francamente. Eu acho que a gente cuida mais da nossa casa, do nosso carro, da nossa bicicleta, do que às vezes do próprio corpo. A gente às vezes limpa mais, guarda mais, escolhe a gasolina que bota no carro, porque tem que ser gasolina boa. E a gente cuida e calibra o pneu lá da bike para pedalar. E a gente põe a faxineira lá em casa para limpar. E cuida, mas às vezes do nosso corpo, da nossa vida, não. Impressionante. As pessoas se envolvem mutuamente, sem compromisso. As pessoas disseminam sua própria depravação, sua própria falta de, vamos dizer, de autocontrole. As pessoas de alguma maneira não respeitam o outro quando agridem. O ser humano não respeita o outro quando ele bebe e assume a direção do carro, ou ele assume o guidão da moto. Ou alguém que não dá a mínima para o outro quando faz alguma coisa improvisada que pode causar dano. A gente acaba causando dano para o nosso corpo quando a gente come, pensando que comida é mais do que algo que tem a ver com nutrição, mais do que todas as outras coisas. A gente não vai ao médico, a gente não se cuida, não toma remédio, não faz reposição de vitamina. A gente pega o outro, usa e descarta, e é uma cultura que vive assim. As pessoas se entregam sexualmente numa intimidade com alguém que não lhe respeita, que não lhe valoriza, e que simplesmente vai usá-lo e jogá-lo fora, porque ninguém parece que se importa com ninguém. Essa é a cultura em que eu vivo. É a cultura em que eu vi, por exemplo, eu como homem ficava super preocupado com minha irmã. É que eu vejo a cultura, minhas sobrinhas crescendo e meu filho crescendo. É uma cultura que enquanto a gente diz que está tudo bem, eu estou jogando pessoas nessa cultura. Irmãos, muitos homens, se a gente não ensinar nossos filhos, vão abusar e vão usar nossas filhas. Como os homens hoje fazem. Eles vão num lugar, fingem de interessados, até que tem uma intimidade sexual com alguém, aproveita bastante e logo troca por outro. Alguém que se importa com uma mulher, cuida dela. Espera o tempo certo para as coisas com ela e preserva ela, concorda? A gente tem filho, homem, e no meio da igreja é muito comum também. Engraçado, né? Pai que tem menina e menino fala: esse eu criei, esse é pecador, né? Dentro da igreja tem isso aí. Esse vai nascer namorador. Mas aí você fala: se você tem um menino que vai namorar filhas dos outros, você tem filha, rapaz. Alguém vai fazer isso com a sua também. Irmãos, uma cultura que não sabe possuir o corpo é a nossa cultura que está aqui. Eu uso a fulana me usa, o fulano usa o outro, e uso meu filho, minha filha, e cada um usa o outro, e se alguém me irritar, eu simplesmente dou um tiro no outro, e se acontecer um negócio, eu bato no outro, ou a gente se usa e se fere, e ninguém sabe cuidar do corpo. Não sabe honrar o próprio corpo. Irmãos, vamos ser sinceros, cá entre nós. Quando Paulo fala, cada um de nós precisa aprender a possuir o próprio corpo em maneira santa e com honra. Alguém só vai saber honrar o corpo do Tiago quando o Tiago souber honrar o próprio corpo. Isso é contra a perspectiva feminista do mundo. Porque geralmente o que a cultura do mundo fala, uma mulher pode andar pelada e ela espera ser respeitada. Irmãos, sou homem, posso falar como homem é, qualquer homem aqui pode falar. Está na natureza masculina a respeito de uma mulher.
Ele olha para ela, em, sei lá, de 100%, assim, uns 80% como objeto. É raro alguém que olha para uma mulher como mais do que um objeto. E ele olha um objeto exposto, oferecido. Ele está em exibição. Ele não honra aquela mulher, não vai honrar. Ela própria não honra o corpo. Compreende? É de pasmar mais ainda, que tem homem casado, que desfila pela rua com mulher de maneira mal vestida. E o cara, você fala, meu, esse homem é doido da cabeça, né? Ele está andando pela rua lá com o seu troféu do lado, e ele deve pensar, não, minha mulher é maravilhosa. Está todo mundo olhando para ela e desrespeitando ela. Ela não está honrando nem ele próprio. Irmãos, eu não quero me perder nesse ponto, porque a gente sabe que se olha para a cultura, ninguém respeita ninguém, ninguém honra ninguém. E aí, ao mesmo tempo que isso me chateia, e eu falo assim porque eu também vivo nesse próprio mundo, é aquela cultura onde todo mundo fala assim, não tem problema, cara, não tem problema, tá tudo bem, ninguém liga, é a cultura como é, mas irmão, ser sincero, quem aqui gosta de ser usado? Quem aqui gosta de ser usado? A minha tristeza é que eu sei que nenhum de nós gostaria de ser usado, que nenhuma mulher em sã consciência gostaria de ser usada por um homem, sabe? É isso que me preocupa, porque a cultura diz, está tudo bem, mas a gente sabe que não está tudo bem, porque a gente tem coração, nós temos alma e nós envolvemos emocionalmente, e aí eles vão dizer que não, é só físico, isso é só do corpo, não tem ligação. Mas as pessoas estão andando por aí sequeladas e machucadas e deprimidas. A maioria das pessoas está sofrendo porque alguém fez ela sofrer, porque alguém usou essa pessoa, porque alguém entrou com ela no que há de mais íntimo nessa vida e usou e viu a nudez dela e eles trocaram intimidade e aquilo foi um negócio tão íntimo, mas tão íntimo. E aquela pessoa agora não tem nada mais a ver comigo. E aí eu ando pela rua e eu olho ela olha para mim e eu penso, caramba, olha que troço mais sinistro. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Que o mundo viva assim, tudo bem. Mas se você está interessado em saber a vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós não vivamos esse padrão, porque para Deus esse padrão é prostituição. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. O versículo 5 disse, não com o desejo de lascívia, como aqueles que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão ou ao seu próximo. Irmãos, lascívia é o desgoverno sexual. Lascívia é a falta de domínio próprio naquilo que diz respeito à sexualidade. Lascívia é assim, a falta de regra e de moderação para a sexualidade. Ou seja, eu simplesmente tenho e dou vazão e pronto. Na ótica bíblica, né? O desgoverno sexual é tratado como lascívia. Bem, na cultura dos 7 pecados capitais, ele vai estar lá também naquele meio, porque é algo muito danoso. E, irmãos, vivemos numa cultura lasciva, concorda? Tudo tem a ver com sexo, com nudez, com exibição do corpo, tudo tem a ver com traição, tudo tem a ver com ter alegria sexual. Mas não sei se o mundo está realizado sexualmente. Então Paulo diz, o desejo de lascívia, esse desgoverno, é uma característica daquele que não tem conhecimento de Deus. Ou seja, a gente pode até descobrir que aqui dentro há vontades. Cá entre nós, irmãos. Quem aqui não é um ser sexual, um ser que tem sexualidade e intenções sexuais? Óbvio que todos que somos normais temos. Mas aí qual que é o lance? A gente bota limite nisso, bota controle, bota governo. Porque imagina, se todo mundo falasse assim, tudo que eu quero eu vou possuir, né?
Ai, toda vontade eu vou explorar. Ai, tudo que passa pela minha cabeça eu vou fazer. Ai, então tudo que eu quero, pronto, eu vou viver. Bem, não é assim. Existe vontade, mas precisa haver domínio próprio. Existe desejo, precisa haver controle. Porque o desejo lascivo, ele é muito, muito perigoso. A sociedade, irmãos, ela ainda vai perceber que toda essa ênfase na nudez, que toda essa erotização, que toda essa enxurrada de informação sexual, ela não só está dando vazão para que homens adultos tenham experiências sexuais, mas elas também alimentam a pedofilia, elas também alimentam vamos dizer, estupro, elas alimentam toda essa bizarrice que tem na sociedade. Ao mesmo tempo em que a cultura diz, você precisa fazer aquilo que você tem vontade. Bem, aí você pega 2 jovens adultos, solteiros, e fala, não, eu só fui na balada, vi uma moça lá e fiquei com ela. E ela ficou comigo, tudo bem. Alimentou algo que alcançou esse público. Irmãos, está errado, prostituição. Mas imagina o cara que tem uma tendência pedófila, ou aquele que é uma pessoa abusiva, ou aquele que tem um perfil agressivo, aquele que é sádico, aquele que tem prazer em trazer tortura e sofrimento. Irmãos, a cultura da erotização alimenta no ser humano o que tem dentro dele. E é isso que acontece. Nós vestimos nossos filhos mal, as músicas são de péssima categoria, e a gente está nesse ambiente. Todo mundo se exibindo, todo mundo se mostrando, e a impressão que se dá é que todo mundo pensa em sexo o tempo todo, que todo mundo está disponível sexualmente o tempo todo, que toda mulher é infiel o tempo todo, e que todo mundo está pronto para isso o tempo todo. E que o que me falta é meramente abordar a pessoa na rua, porque ela quer. Nossa cultura, irmãos, está cheia de estupro, cheia de pedofilia, cheia de feminicídio, cheia de assédio. Olha o tanto que se fala de assédio, porque a cultura está saturada de conteúdo sexual, é uma cultura erotizada, com corpo em exibição, com uma grande mentira, que todo mundo só pensa nisso e que todo mundo quer fazer isso o tempo todo. É por isso que os mais perturbados da cabeça acham que podem só entrar no ônibus ou no metrô que está lotado e andar lá já espremendo uma mulher, porque o que ela quer é só que ele chega nela mesmo. É assim que passa na cabeça das pessoas. O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo nessa cultura e a gente bota isso no rádio, a gente alimenta isso pelo que vê e fala, e está cheio disso por aí. As escolas alimentam e a gente precisa tomar muito cuidado, porque o desejo lascivo traz grande ruína para a sociedade. Provavelmente, todos aqui teriam uma experiência para contar, de algo que viveu, de algo que presenciou na família, de uma experiência que teve, de um parente abusivo, de um tio que fazia brincadeira boba, de uma criança de alguém que perdeu a virgindade em condições não muito adequadas, ou nós mesmos adultos poderíamos dizer, eu fiz, vivi, experimentei coisas, que se eu pudesse eu voltaria atrás. Irmãos, a gente precisa visualizar a vontade de Deus, para que a gente procure criar um padrão adequado para a nossa própria vida, mas para aqueles por quem nós somos responsáveis. Nessa matéria, irmãos, nesse assunto, que ninguém ofenda e nem defraude seu irmão. Olha a palavra de Paulo, em relação à vontade de Deus, que é a santificação, que nesse assunto, ninguém ofenda seu próximo, que ninguém defraude seu próximo. Olha como é que é curioso, irmãos, ofensa e defraudação. Olha que coisa curiosa, será que a igreja não está cheia disso, né? Olha para a vergonha, irmãos, da igreja cristã. Olha como que tanto a igreja evangélica quanto a igreja católica estão saturadas de conduta imoral, né? Os inúmeros casos de pedofilia, os inúmeros casos de assédio de criança, o tanto de caso que nós ouvimos de pastores e líderes de igreja e padres das igrejas
que tem usado da sua posição para se aproveitar das pessoas. Olha aquele doidão lá, daquele João de Deus, né, que sabe-se qual Deus que está nesse nome dele. Olha que bizarrice o que ele fazia. Os rituais de cura, rituais sexuais, é o que ele fazia. Lotava lá o lugar onde ele atendia as pessoas, e depois que vaza, que todo mundo começa a falar, fala, o cara curava, fazendo coisas que são vergonhosas de citar. Veja, olha o tamanho da ofensa, irmãos. Olha o tamanho da ofensa. Imagina que coisa ofensiva. Pessoas que são de um ambiente de Deus, que se aproximam para se ajudar, e ali um se aproveita daquela situação. Imaginar que eu levei a minha família para a igreja e que alguém dentro do ambiente da igreja quer se aproveitar do meu filho, da minha filha ou da minha esposa. Ou que eu vou querer me aproveitar de alguém aqui e que, sei lá, imagine isso, que ofensa é essa? E imagine que defraudação seria. Defraudar, irmãos, é quando nós, de alguma maneira, não damos para o outro aquilo que era esperado. A fraude está no engano. Imagine o seguinte: você compra um carro e aquela compra foi fraudulenta, porque você comprou e chegou o carro em casa lá no caminhão cegonha e o carro veio sem motor. Você fala, nossa, caí numa fraude, comprei um negócio e veio errado. Ou seja, houve engano. Havia uma expectativa e uma promessa, e a promessa não foi cumprida. A defraudação, irmãos, ela reside no que se promete e não se cumpre. Imagine, se eu envolvo emocionalmente uma pessoa, sendo eu casado, eu estou estimulando nela uma expectativa que eu não sou capaz de suprir e não seria adequado. Imagine se eu andasse por aí com uma plaquinha escrita na minha testa, pela minha conduta, dizendo, ei, estou disponível. Ei, pode vir que o Tiago está pronto. E isso não é verdade. Irmãos, quando nós vestimos, falamos, envolvemos, relacionamos, incitamos expectativas e prometemos algo para o outro, mesmo que diretamente eu não esteja prometendo, que eu diria, eu nunca prometi nada para ela não, eu nunca disse para ele que estou disponível não, mas quando a minha conduta e o meu jeito de viver inspira isso é defraudação, é defraudação. Na nudez, irmãos, há defraudação. No jeito de se vestir erótico, há defraudação. Nas ofertas que não podem ser cumpridas, há defraudação. Se eu estou num ambiente, imagine, está lá no ambiente de trabalho ou no ambiente da escola, e a gente logo percebe que tem alguém que está muito de roda de nós assim, que está criando afeto, criando envolvimento, e a gente sabe que ali tem alguma coisa que está indo além do normal. Todo mundo, irmão, ninguém aqui é bobo, né? Todo mundo sabe que isso acontece. E a conversa avança, e a conversa começa a ficar cada vez mais animada, e quando vê, a gente percebe que a coisa está indo um pouco além de uma conversa natural. Aquilo é muito bom para a nossa estima, concorda? Imagina se é um cara bonitão, ou se é uma mulher bonitona, aí você fala, nossa, aquilo faz a gente sentir assim, caramba, eu estou ainda até bem, né? Olha só. Mas é uma expectativa, irmãos, que é falsa. Porque ali tem duas opções. Eu vou criar uma expectativa e vou defraudar alguém, ou eu simplesmente vou cair na prostituição, no adultério. Concorda? Eu, como homem casado, tenho que ter esse juízo. A minha esposa, como mulher casada, tem que ter esse juízo. Todo mundo aqui tem que ter esse juízo. Eu vou dar corda em alguma coisa que não vai chegar a lugar nenhum? Bem, quando nós damos brecha, irmãos, e a gente não mede as consequências, a gente pode cair no adultério, podemos praticar defraudação. É sábio saber a hora de parar uma coisa e de dizer, aqui é o limite, aqui a gente toma cuidado. Que nesse assunto, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão, porque Deus, contra tudo isso que falamos, Ele é o vingador.
É uma palavra séria, não é, irmãos? Deus, Ele é vingador. Deus é um Deus punitivo, um Deus que é severo e julgador da prostituição, daquele que não possui o corpo em santificação e honra, daquele que não coloca limite para os seus desejos sexuais, para aquele que ofende e defrauda seu irmão. A respeito de tudo isso, Deus é contra. E quando alguém diz assim, eu não ligo para isso, ou tipo, eu não me importo com isso, tudo bem, eu poderia dizer, eu digo sim para um padrão cultural aceito, incentivado, mas quando eu digo sim para ele, eu acabo me colocando em desacordo com Deus. A gente precisa escolher, irmãos. Estaremos de acordo com isso aí, ou estaremos de acordo com a vontade de Deus? Deus nos chamou, irmãos, não para a impureza, mas para a santificação. Sabe qual é o padrão de Deus, irmãos? A Bíblia ensina isso, assim, de Gênesis ao Apocalipse. A vontade de Deus é famílias que são formadas, pais que criam filhos, ensinando-os a amar a Deus mais que tudo e a amar o próximo como ama a Ele próprio. Famílias em que pais ensinam seus filhos no caminho certo. Pessoas que vão crescer numa família que ensina e que vão ser guardados para um marido e para uma esposa. A nudez do homem pertence à mulher e a nudez da mulher pertence ao marido. Pessoas que verão a nudez de uma só pessoa e que se casarão ali. Dois vão formar uma só carne. E aqueles dois agora vão, dentro da sua intimidade, explorar tudo o que entre eles houver consentimento, desde que não haja adultério, a inserção de um outro nesse relacionamento. O livro de Hebreus fala, Deus, Ele vê com honra o leito matrimonial, mas Deus odeia a impureza e adultério. Famílias que são formadas assim, homens de uma só mulher, mulheres de um só homem e famílias desse jeito. Pessoas sem sequelas, pessoas que não carregam experiências ruins do passado. Olha que legal isso. Imagina, eu sei, irmãos, que nascemos numa cultura de pornografia, numa cultura de promiscuidade e provavelmente, sei lá, 999 em cada 1000 chega no casamento carregando alguma sequela ou respingado dessa lama ordinária da cultura. Mas imagine que não seria melhor casamentos assim? Pessoas que vivem desse jeito. Aí você fala, mas o casamento é fácil. Óbvio que não é fácil. Mas quem vive pegando um e outro é fácil, irmão? Você conhece, é fácil para alguém? Claro que não é. Porque a mesma mulher que está agindo de maneira errada comigo, está agindo com o outro nas minhas costas. E está todo mundo rodando com todo mundo e está todo mundo ferido. Mas olha que coisa legal, poder criar dentro do casamento o ambiente adequado, onde a sexualidade é vivida, explorada, sem culpa e sem vergonha, sem medo. Sabe, imagina, não estou preocupado se alguém vai ficar sabendo, ou se a minha esposa vai descobrir. E se engravidou, e agora o que vai ser de mim? Vou pegar uma doença. Irmãos, não teria nem doença sexualmente transmissível. A vontade de Deus é essa, mas não é a vontade do mundo. E talvez, irmãos, essa nem seja a minha vontade, talvez nem seja a sua vontade. Talvez a nossa vontade seria mesmo entrar no meio dessa orgia pública e ordinária que tem aí e ser parte desse negócio. Mas essa não é a vontade de Deus. Pergunta que a gente precisa fazer todo dia é: será que não vale mais a pena fazer a vontade de Deus? Eu acredito que ela é muito mais benéfica para a nossa vida. Irmãos, eu passei bastante do horário, né? Mas esse assunto é para nós, mas esse assunto é para os que virão. Você tem pessoas responsáveis na sua vida, eu também tenho, e eles precisam aprender isso. Que a gente forme pessoas que vão ser para uma pessoa. Geralmente incomoda muito isso, porque já reparou, a gente que tem menino pequeno,
Se anda com menino, e geralmente tem sempre uma dona bocuda, que fala assim, esse menino vai ser namorador, Eu lembro, Augusto tinha, sei lá, ele estava com 11 meses, a gente estava com ele lá em Caldas Novas, a gente estava passando, tinha uma dona com 2 netinhas gêmeas. Ela, mas ele podia namorar as minhas 2 netas. Eu falei, nossa, caramba, assim, já, tipo, meu menino é tão pequeno, a gente já nem gosta de falar desse assunto, imagina namorar as 2. É assim que fazem, não é? Irmãos, isso vai entranhado, a gente joga isso na cabeça dos nossos meninos, não é? Mas a gente precisa ensinar para ele, falar, filho, você vai ser um menino que vai respeitar alguém. Vai ser marido de uma mulher só. E criar para isso. Irmãos, pensa nesse assunto. É a Bíblia, não é a minha palavra.